Boa tarde. Então, a gente vai iniciar essa web aula sobre diabetes mellitus, especificamente o diagnóstico e o tratamento. Gostaria de agradecer o convite, da equipe Telesaúde e espero que seja proveitoso. Qualquer dúvida, então, no final, vai ter o espaço para serem realizadas, as perguntas. Então, vamos lá. Bom, por que entender e tratar bem o diabetes, Bom, eu acho que é de conhecimento de todo mundo, Diabetes é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independente do grau de desenvolvimento. Vem tendo um aumento na prevalência, do diabetes. Isso se deve a vários fatores. A gente pode citar a rápida urbanização, maior frequência de estilo de vida sedentário, as pessoas se exercitam menos, maior frequência do excesso de peso, então, associado com alimentação, com excesso de gorduras, e esse sedentarismo, esse excesso de peso acaba vindo em decorrência de tudo isso. Crescimento e envelhecimento populacional, e também a maior sobrevida dos indivíduos com diabetes. Bom, a Organização Mundial de Saúde estima que a glicemia elevada seja o terceiro fator em importância da causa da mortalidade prematura, sendo superada apenas pela hipertensão e o uso do tabaco. As principais etiologias do diabetes mellitus são o tipo 2, que a maioria dos pacientes são portadores, cerca de 90% a 95% dos casos, o DM1, 5 a 10%, e quase a metade dos DM2 são oligoassintomáticos, acabam sendo diagnosticados em exames de rotina, e o diagnóstico, então, é bem atrasado, cerca de 4 a 7 anos após o início da hiperglicemia. Então, não é raro já o diagnóstico da doença que complicações micro e macrovasculares já estejam instaladas, em decorrência dessa hiperglicemia. Bom, quanto à classificação do diabetes, a gente vai dividir, então, de forma didática. O DM1 é decorrente da destruição das células beta, então, em geral, você tem uma deficiência absoluta de insulina. O tipo 1A é o autoimune, que a gente consegue detectar os autoanticorpos, sendo que o anti-GAD é o principal, tendo ainda o anti-insulina, anti-ilhotas. E o idiopático, quando a gente não consegue dosar o anticorpo, mas acredita-se que a destruição da célula beta também seja autoimune nesses casos. O DM2, onde o que ocorre é um predomínio de resistência insulínica, mas também existe uma relativa deficiência de insulina. E a gente vê que com o passar dos anos, os DM2 vão tendo um aumento dessa deficiência de insulina. Temos ainda o diabetes gestacional, aquele que surge, mais ao final da idade gestacional, então, após, a 24ª semana de gestação, diferente daquela mulher gestante que já ao início descobre-se um diabetes, não é diabetes gestacional, é o overt diabetes, ou seja, um paciente que já tinha o diabetes. Outros tipos mais raros de diabetes, como defeitos genéticos na função da célula beta, defeitos genéticos na ação da insulina, e doenças que acometem o pâncreas exócrino, como por exemplo pancreatite, traumas pancreáticos, neoplasias pancreáticas, doenças infiltrativas como hemocromatose. Algumas endocrinopatias também podem levar à hiperglicemia, como a acromegalia, síndrome de Cushing, feocromocitoma, o glucagonoma e o hipertireoidismo. Além disso, a gente não pode esquecer os medicamentos que levam à hiperglicemia, como glicocorticoides, as estatinas, interferon alfa e os tiazídicos. Bom, e como a gente faz o diagnóstico, do paciente diabético? Bom, segundo, os critérios diagnósticos da American Diabetes Association, qualquer um desses três devem ser confirmados em uma segunda dosagem. Uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou após 2 horas de sobrecarga,
com destrosol maior ou igual a 200 e glicadas maior ou igual a 6,5. Bom, um paciente que tenha vindo em consulta com uma glicemia de jejum de 130, você vai pedir uma outra glicemia de jejum, por exemplo. Se vier maior ou igual a 126, esse paciente tem diabetes e deve ter o seu tratamento iniciado o mais precocemente possível. Assim como uma glicemia de jejum que venha alterada e que o paciente venha com uma glicada, por exemplo, de 6,6, também tem o diagnóstico de diabetes. Ou seja, esses 3 devem ser confirmados. Se o paciente tiver uma glicose a qualquer momento do dia maior ou igual a 200, associada a sintomas clássicos do diabetes, como perda de peso imotivada, poliúria, polidipsia, ele já tem o diagnóstico de diabetes, não precisa de confirmação. Ele já precisa ter o seu tratamento iniciado, ok? Bom, e valores que não estão nem lá e nem normais, né? A gente chama hoje em dia de pré-diabetes. Por exemplo, a glicemia de jejum, que não está abaixo de 99, mas que também não está acima de 126. Aquela glicemia de jejum alterada, entre 100 e 125. Após 2 horas que o paciente é submetido à sobrecarga de glicose, se estiver entre 140 e 199, e glicadas entre 5,7 e 6,4. Aqui, qualquer um desses, uma única alteração, o paciente já é diagnosticado como pré-diabético e já tem que ter, deve receber as orientações para mudança no estilo de vida e quem sabe até receber metformina, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então é muito importante, antigamente nós víamos glicadas de 5,8, 5,9 e não se fazia nada, né? Às vezes falava, olha, cuidado, não come açúcar, mas a gente sabe que já é um estado de pré-diabetes e tem que ter a devida atenção para isso. Bom, avaliação inicial e segmento do paciente diabético. Bom, a anamnese ela é muito mais completa que isso, mas eu vou pincelar alguns dados que a gente precisa checar nesse paciente. Frente a um paciente com um diagnóstico de diabetes, até para a gente poder caracterizar entre DM1 e DM2 a idade e características de surgimento do diabetes. Como que foi? Qual que é a idade que o paciente tinha? O paciente tinha 10 anos, o paciente tinha 40 anos, abriu o quadro com hiperglicemias severas, com cetoacidose, né, para a gente direcionar o nosso raciocínio para um tipo específico de diabetes. Se esse paciente faz uso de medicamentos, né, até porque alguns podem induzir o surgimento do diabetes, outros pioram o controle glicêmico, existem interações medicamentosas, então isso deve estar presente na anamnese. Presença de comorbidades, né, o paciente é hipertenso, é um paciente que tem dislipidemia, ou seja, aumenta a gravidade desses casos, né? Então, maior atenção deve ser dada para esse paciente. Revisar os tratamentos que ele já recebeu. Que medicação você já usou para o diabetes? Teve complicações? Como é que teve a resposta? Episódios de hipoglicemia, né? Perguntar para o paciente se ele já teve sintomas, né? Suor frio, visão turva, tremores, se alguma vez já mediu a glicemia em que estava menor que 70, 60, 50, indigência de tratamento ou não, né? Para a gente direcionar melhor o tratamento para esse paciente. E como eu disse no começo, muitas vezes o paciente abre o quadro do diabetes e já tem 5, 7 anos que ele vem com hiperglicemia e essas complicações micro e macrovasculares já podem estar presentes. Então a gente já tem que fazer o diagnóstico, principalmente no DM2, já tem que fazer o rastreio inicialmente procurando essas complicações. Bom, as complicações microvasculares, né, seja retinopatia, nefropatia e neuropatia, aqui é neurosensorial, incluindo o histórico de lesões no pé e autonômica, né, incluindo disfunção sexual, então perguntar para o paciente a respeito de impotência, gastroparesia, que dos pacientes que falam que tem dificuldade para digestão, que tem vômitos, distensão abdominal, pensar em gastroparesia, né? E complicações macrovasculares, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.
O exame físico, lógico, a gente vai fazer um exame completo, mas eu queria chamar a atenção para o cálculo do IMC, então o peso e a altura é importante para isso. A pressão arterial, a gente lembrar de aferir em duas posições, né, em decúbito e na posição ortostática, buscando então um sinal de hipotensão postural que pode nos levar a pensar em neuropatia autonômica. A pele, né, presença de acantose, nigricans, pedir para o paciente mostrar onde ele aplica as insulinas, caso ele já faça uso, para a gente buscar sinais de lipodistrofia. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas é uma alteração que ocorre no local onde o paciente costuma aplicar sempre a insulina nesse local. E a absorção da insulina fica muito errônea, e aí pode ser um dos motivos do descontrole do diabetes, mesmo aquele que esteja usando e fala que está usando corretamente a insulina. Os pés, né? Essa é uma parte do exame físico muito importante. A gente precisa fazer em toda a consulta do diabético, orientar para que ele faça essa inspeção em casa também, porque muitas vezes esse paciente não tem a sensibilidade e acaba que ele não sente pequenas lesões. Bom, o exame dos pés basicamente se consta de inspeção. Nós vamos olhar a presença de úlceras, atrofia da musculatura interóssea, deformidades ósseas, região de calosidade, onde é uma reação, uma localização de risco para futuras úlceras. Esse aqui é um exemplo de uma úlcera, né, na região do hálux. Olha só essa deformidade dos dedos. Pesquisa de pulsos pediosos e tibiais, né, palpar os pulsos, presença ou ausência dos reflexos, né, patelar e aquileu, na neuropatia um pouco mais avançada se perde esses reflexos, e determinação da sensibilidade profunda, onde a gente vai usar o diapasão para testar a sensibilidade vibratória, e a gente pode testar a sensibilidade profunda testando a propriocepção também. A sensibilidade superficial, nós podemos testar a sensibilidade térmica, né, com tubo de ensaio, com água gelada, outra mais quente, e o teste do monofilamento, que é muito importante, a gente vê aqui a realização desse teste, onde a gente aplica pressão em determinadas áreas plantares, pode fazer na região plantar dos dedos, na região plantar do pé, e o paciente vai dizer se está sentindo ou não. Uma ou duas áreas que ele já diga que não está sentindo, a gente pode dizer que esse pé está em risco de ulceração. O paciente tem redução da sensibilidade, né? Então, o exame do pé é de extrema importância no paciente diabético, seja 1 ou tipo 2. Bom, a avaliação laboratorial básica, né? Então, glicemia de jejum, pós-prandial e glicada naqueles pacientes que já têm o diagnóstico de diabetes. Pesquisa de transaminases, na pesquisa de uma possível esteatose hepática, o perfil lipídico, né, procurando uma dislipidemia. A gente sabe que os pacientes diabéticos, geralmente, na grande maioria, são de alto risco cardiovascular, e o LDL tem que ser mantido abaixo de 70, então a grande maioria vai ter que receber um tratamento com estatina para que essa meta de LDL seja alcançada, né? Solicitação de creatinina sérica para que a gente possa estimar a taxa de filtração glomerular, eu vou falar no próximo slide, e a forma de medir é pelo CKD-EPI. O TSH, uma vez por ano, pelo menos nos pacientes diabéticos tipo 1, já que o DMU é uma doença autoimune e ela pode vir associada com outras doenças autoimunes, como Hashimoto e Graves. Relação albumina-creatinina em amostra única, isolada, isso aqui urinária, para a gente fazer rastreio de nefropatia diabética. Isso aqui eu coloquei porque às vezes a gente fica em dúvida como calcular a taxa de filtração glomerular, e nós podemos baixar gratuitamente, né, no Nefrocalc, onde ele vai dar os resultados para a gente dessa medida. Ele vai pedir para você o valor da creatinina, a idade, sexo do paciente ou etnia, e ele vai te dar o valor. Ou seja, menor que 15, estágio 5, doença renal terminal, maior ou igual a 90, normal ou alto. Bom, a gente sabe que determinados
determinadas taxas de filtração glomerular, algumas medicações são contraindicadas, então é muito importante esse cálculo de taxa de filtração glomerular. Eu acho que devia fazer parte do dia a dia do médico, até para a gente fazer ajuste de dose dos medicamentos ou até a suspensão dos mesmos, né? Então fica a dica aqui do NefroCalc para que a gente tenha uma facilidade muito rápido para calcular. Bom, e essas complicações crônicas do diabetes, tão temidas, né, que trazem tanta morbidade, no DM1, a gente inicia a investigação cerca de 3 a 5 anos após o diagnóstico. No DM2, a investigação já é iniciada desde o diagnóstico. Né? A gente viu que até 7 anos antes o paciente vem com hiperglicemia, sem sentir às vezes muita coisa, e as complicações já podem estar instaladas. Então, no início, a gente já inicia a investigação. A retinopatia, a fundoscopia, então encaminhamento para um oftalmologista para que seja avaliada a retina desse paciente. A nefropatia, nós podemos solicitar então amostra única urinária para cálculo da relação albumina-creatinina ou pesquisa de microalbuminúria de 24 horas. E o exame dos pés, buscando neuropatia, em toda a consulta. A frequência, quando que eu devo investigar? Anualmente, se tiver tudo normal, uma vez por ano a gente pesquisa, e caso alterado a cada 6 meses, a cada 3, 4 meses, dependendo da gravidade da lesão. Bom, e o tratamento do diabetes, né? Do pré-diabetes, a gente não pode só falar para o paciente, olha, muito cuidado. A gente tem que orientar o que o paciente deve fazer, o que ele deve evitar, para evitar a progressão do diabetes. Né? Vários estudos demonstram que mudança no estilo de vida faz com que o paciente, até 47% dos pacientes deixem de se tornar diabéticos. Então, é muito importante, né? A gente tem que dar o valor para isso. Bom, as mudanças no estilo de vida. A gente tem que orientar o paciente que ele deve perder peso, caso ele tenha sobrepeso ou obesidade, cerca de 5 a 10% do peso corporal. Ele deve aumentar a atividade física ou iniciar, caso ele não faça, e essa deve ser de pelo menos 150 minutos por semana. E a metformina, né? A metformina não é em todo paciente pré-diabético que está indicada. Mas aquele paciente com obesidade grau 2, por exemplo, vale a pena você associar as mudanças de estilo de vida uma metformina. Aquelas mulheres que têm passado de diabetes mellitus gestacional, elas têm maior risco de desenvolver DM2, principalmente se tiver sobrepeso ou obesidade. Valeria a pena, num segundo momento, se a mudança de estilo de vida não estiver tendo muito sucesso, em glicadas acima de 6%, e se a glicada estiver aumentando gradativamente a despeito das mudanças de estilo de vida. Então, a metformina teria indicação nesses casos. Bom, o DM1, eu queria deixar bem claro que o tratamento é feito com insulina, né? Não é raro a gente pegar os pacientes nos ambulatórios com DM1 vindo usando antidiabéticos orais e nunca vão controlar, né? E aí às vezes os colegas clínicos ficam em dúvida, né, com medo de iniciar a insulina, mas o paciente DM1, como a gente viu no início, não produz insulina, então ele tem que receber insulina. E uma coisa que a gente tem que ter atenção é naquele paciente adulto jovem que vem sendo tratado como DM2 e nunca que controla, que ele pode ser um paciente DM1 de início tardio. Não, o DM1 não é uma doença apenas da infância e adolescência, tá? Ela pode surgir em qualquer fase da vida do indivíduo. Então, aquelas glicemias que nunca controlam, a gente deve pensar. E aí, DM2 ou DM1 esse paciente, né? Bom, então a nossa anamnese vai nos direcionar para o diagnóstico, idade, forma de surgimento, presença de poliúria, polidipsia, perda ponderal e os níveis de glicemia. A dosagem do peptídeo C nos ajuda bastante nesse caso. O peptídeo C é um peptídeo produzido junto com a insulina, né? A meia-vida dele é muito mais estável. Quando a gente quer saber a função da célula beta, como é que está a produção de insulina, a gente pede o peptídeo C. É muito mais importante essa informação que ele nos traz do que dosar a insulina. A gente não dosa a insulina para saber como que a célula beta está. A gente pede o peptídeo C. E no DM1, geralmente, o peptídeo C está menor que 1, 0,05, 0,5. E os anticorpos também podem ser solicitados, e principalmente o anti-GAD nesse paciente
adolescente, mais adulto, ele é o que fica mais tempo positivo, tá certo? Mas, volto a lembrar, insulina no DM1, não adianta dar antidiabético oral. E como que é a insulinização do DM1? Eu vou falar muito rapidamente, porque é uma aula à parte. Consiste basicamente de insulina basal, insulina prandial, que a gente chama de bolos, e insulina suplementar para correção. A gente ensina os pacientes a fazerem contagem de carboidratos, a gente calcula o fator de sensibilidade desses pacientes, então é um pouco mais complexo. Isso tudo para a gente tentar fazer uma terapia de múltiplas doses ou intensiva, onde a gente usa uma insulina ultralenta ou de ação intermediária, que é a NPH, e ultralenta glargina, degludeca, para o paciente ter uma insulina basal no organismo, e as insulinas, geralmente ultra rápidas ou a regular mesmo, que é ação rápida, como bolos pré-prandiais. A terapia de infusão contínua de insulina, a bomba de insulina, ela é realizada com insulina ultra rápida e não é muito disponibilizada o alto custo para aquisição dessa bomba. Mas a terapia tradicional que dá para ser realizada nas unidades básicas é realizada muito bem com a insulina intermediária, NPH, seja 3 a 4 aplicações por dia, e insulina de ação rápida, a regular, antes das refeições. E os tipos de insulina que a gente tem? Bom, as insulinas basais, né, que a gente tem disponível, são a glargina, a detemir, degludeca. No Sistema Único de Saúde, na farmácia de alto custo, existe a glargina, que é a insulina Lantus, né? Vários devem ter contato com essa insulina. A insulina de ação intermediária, que é a NPH, que é disponibilizada nas unidades básicas, elas são as insulinas de ação basal. Veja que a glargina, ela começa a ter ação com 2 a 4 horas após a aplicação. Ela não faz pico e ela dura cerca de 20 a 24 horas no organismo do indivíduo, né? Assim como a detemir, né? Ela demora para começar a agir. Ela tem um pico com 6 a 8 horas depois da aplicação e ela dura de 18 a 22 horas no organismo. A degludeca, que é a insulina mais atual, ela começa a agir um pouquinho antes, né? Meia hora antes após a aplicação. Ela não faz pico e ela dura mais de 42 horas no organismo, né? São insulinas um pouco mais caras. E a NPH, queria chamar a atenção, ela também demora 2 a 4 horas para começar a ter ação. Então, ela não pode ser utilizada na tentativa de evitar pico de hiperglicemia após as refeições. Ela não tem esse papel. O papel dela é que o organismo do paciente tem insulina entre as refeições, para que o fígado não fique produzindo insulina, né? Para que a gente possa impedir a gliconeogênese. Ela tem um pico, 4 a 10 horas após a aplicação, e ela dura de 10 a 18 horas no organismo. As insulinas rápidas e ultra rápidas são utilizadas, então, essas sim, para a gente evitar picos de hiperglicemia pós-refeições. A rápida, que é a regular, que tem nos postos. Olha só, esse dado é importante, ela começa a agir meia hora a 1 hora após a aplicação. Por isso que é importante, quando a gente prescreve insulina regular, colocar para o paciente explicar que ele precisa aplicar meia hora antes da refeição e não após a refeição. Não é raro a gente pegar um paciente que aplica 1 hora depois de comer, né? E a gente vê que só meia hora depois da aplicação que ela começa a agir. Então, o paciente deve aplicar meia hora antes da refeição. Ela tem um pico com 2 a 3 horas de aplicação e pode ficar no organismo de 5 a 8 horas. As insulinas ultra rápidas, que são a Aspart, Lispro e Glulisina, essas duas têm no alto custo para preencher o formulário, o paciente consegue. Veja, essas aqui elas começam a agir rapidamente, 5 a 15 minutos. Então, para aqueles pacientes, alguns pacientes a gente até reserva para logo após a refeição, nunca para 1 hora, meia hora depois, né? Então, por exemplo, criança, eu dou esse exemplo sempre, que a mãe monta o prato, calcula quanto que ela vai fazer de insulina e aplica. E a criança come só metade do prato, né? Então, risco de hipoglicemia depois. Então, para esse tipo de paciente, crianças, pode ser aplicado logo depois da refeição. A mãe vê quanto ela comeu, calcula quanto vai fazer de dose e aplica logo após. Tá certo? Esse quadro é bastante importante a gente ter em mente quando a gente vai prescrever as insulinas para os pacientes. E aqui
é uma forma para a gente explicar, então, a rapidez com que as ultra rápidas atingem o pico, então elas começam a agir 5 a 15 minutos, elas têm o pico aqui em 2 horas aproximadamente, a insulina regular aqui em verde, então em meia hora elas começam a agir, elas fazem um pico, 4 a 8 horas depois, e aí elas deixam de agir aqui perto de 10 horas. A NPH, né, ela faz um pico aqui 6, 8, 10 horas depois que aplica, e depois perde a ação. E as mais recentes, né, a glargina, a lantus, degluteca, quase não tem pico, né? Então tem menos risco de hipoglicemia. E como que faz para eu iniciar a insulina nesse DM1? A dose total de insulina no DM1 recém-diagnosticado geralmente é de meia a 1 unidade por quilo por dia. E não é infrequente a necessidade de doses até mais altas, que isso, dependendo do estágio que esse paciente está, se está tendo alguma doença, ou seja, depende da idade, ingestão e distribuição dos alimentos, o peso corporal, estadio puberal, duração e fase do diabetes. Existe uma fase do DM1 que a gente chama de lua de mel, em que a necessidade de insulina cai bastante. Às vezes as famílias acham que o filho está curado, mas é só uma fase de lua de mel e depois a necessidade de insulina aumenta novamente, né? Intercorrências como infecções. Nas infecções, a necessidade de insulina aumenta, na grande maioria das vezes. E o estado do local de aplicação das insulinas, né? Aquela pesquisa de lipodistrofias. Porque se às vezes o paciente aplica sempre em um lugar que dói menos e faz uma lipodistrofia ali, a absorção fica muito prejudicada. Bom, e como que eu vou dividir essa dose total entre insulina basal e insulina rápida, né? Antigamente se fazia 70% de insulina basal e só 30% de rápida. Isso vem caindo por terra e a gente vê aqui que a insulina basal pode ser até 40% só do total de insulina calculada, né? Vai de 40% a 60%, assim como as insulinas rápidas. O paciente pode precisar mais dela do que da basal e vice-versa, né? Bom, a gente calcula bolos de refeição, bolos de correção, mas, como eu vou falar nesse próximo aqui, eu vou dar um exemplo no dia a dia da UBS, né? A paciente, por exemplo, de 15 anos, que pesa 50 quilos, DM1 de início recente. As glicemias estão ficando sempre entre 300 e 500. Bom, a gente pode iniciar de meia a 1 unidade por quilo. O exemplo que eu estou dando aqui, de 0,6 unidades por quilo, ele vai precisar iniciar com 30 unidades no total ao dia. Vou separar 50% para basal e 50% para pré-refeições. Então, aqui, NPH 15 unidades e regular 15 unidades. Bom, como que a prescrição vai fazer? Então, insulina regular, 5 unidades, 30 minutos antes do café, almoço e jantar. Assim como a NPH, 30 minutos antes das refeições. Por quê? Porque a gente pode misturar na mesma seringa essas duas, eu vou explicar mais à frente como que a gente orienta. Ou a gente pode usar, por exemplo, uma Lantus, que é a glargina, 15 unidades uma vez ao dia, e as insulinas rápidas ou ultra rápidas, 5 unidades antes do café, almoço e jantar. E como que eu vou fazendo o ajuste da dose das insulinas nos retornos, né? Bom, vai depender da glicemia de jejum, da glicemia capilar ao longo do dia, né? E tanto pré como pós-prandiais. A insulina basal, ou seja, NPH, Lantus, como que eu vou fazer? A dose ao deitar do paciente, eu vou ajustar de acordo com os resultados da glicemia de jejum. As demais doses, né? Se pré-prandial, por exemplo, a NPH da manhã, antes do almoço, a gente vai ajustando a cada 3, 4 dias, dependendo desses valores, e é importantíssimo que o paciente faça essas glicemias capilares. Eu sei que muitos não têm o aparelho ou não têm condições, mas se a gente insistir, eles vão no posto fazer ou na farmácia, ou se não tem jeito mesmo, a gente vai pela glicemia sérica mesmo, e a gente vai ajustando um pouquinho mais devagar. As insulinas rápidas, a gente faz esse ajuste de acordo com as glicemias pós-prandiais, ou seja, 2 horas após as refeições. Isso aqui é um exemplo
de um controle das glicemias capilares que a gente pode fazer e entregar para o paciente para que ele volte após uma semana ou 4 dias com essas anotações para a gente fazer um ajuste fino de 2 a 4 unidades de cada insulina. Isso aqui eu coloquei os exemplos, que hoje em dia a gente tem várias formas de aplicar insulina, essa paciente usando uma bomba de insulina, mas o que a gente tem na UBS basicamente é a seringa, né, com a insulina no frasco. E aonde a gente tem que aplicar? Isso é importante porque a gente pode orientar a equipe de enfermagem, e eu sei que tem bastante da equipe de enfermagem assistindo, porque muitas vezes a gente viu isso há muito tempo e acabou se esquecendo, ou na época foi orientado de outra forma, mas os locais mais corretos para aplicar insulina são ao redor do umbigo, deixando uns 2 a 3 centímetros perto do umbigo não pode ser aplicado, o restante tudo pode ser aplicado. Na região lateral da coxa, na região lateral do braço, aqui na região um pouquinho posterior, na região da nádega também pode ser aplicado. Nós devemos evitar a região interna das coxas, não deve ser aplicada, e a região interna do braço, tá certo? Então, as regiões mais corretas para serem aplicadas são isso. A posição da agulha, né? Ela pode, se a agulha é um pouco mais longa, 8 milímetros, por exemplo, tem que ter uma certa inclinação. As agulhas mais curtas não precisa, faz a prega e pode fazer perpendicular. Não precisa ser rente à pele, tá? Às vezes essa orientação que a gente tem, mas a injeção é subcutânea, tá certo? Isso aqui, como eu já falei, são as lipodistrofias. A gente tem que prevenir o surgimento dessas lipodistrofias, orientando os pacientes a sempre migrarem, rodiziarem os locais de aplicação, ou seja, braço, perna, coxa, para evitar isso, porque a absorção da insulina fica muito errática nesse tecido lipodistrófico. Então, a gente pede para eles fazerem essas divisões e irem alternando os locais de aplicação. Evitar, então, a aplicação perto do umbigo, o tecido não é muito resistente, então a absorção vai ser muito inconsistente. Evitar aplicação próximo a pintas, cicatrizes e usar somente a área externa do braço, onde tem mais gordura, e não a parte interna. Bom, a técnica correta para aplicação, a gente pode orientar o paciente a retirar 10 a 20 minutos antes a insulina de dentro da geladeira, porque dói um pouco menos, ela é menos gelada. A insulina NPH deve ser girada, né? Umas 20 vezes, movimentos suaves. Não deve se agitar o frasco, né? A substância pode ficar inutilizável por espumar. E como eu disse, a insulina NPH e a insulina regular, elas podem ser aplicadas na mesma seringa. E para isso deve ser aspirado primeiro a regular e depois a NPH. Eu costumo escrever na prescrição transparente para regular e leitosa para NPH, para que os pacientes façam essa distinção corretamente, tá certo? A insulina NPH, ela possui protamina na sua formação, e se ela entrar na insulina regular, ela pode deixar essa insulina não rápida, e sim lenta. E se a regular for no frasco da NPH, não tem tanto prejuízo. Por isso que a gente aspira primeiro a regular e depois a NPH. Tá certo? Outra informação que às vezes a gente esquece, isso aqui é da diretriz, não sou eu que estou dizendo, é que os frascos abertos das insulinas, eles podem ficar fora da geladeira. Muitos pacientes nos dizem que não aplicam insulina na hora do almoço ou em outros horários porque não estão em casa. E a gente orienta que sim, se ele tiver um local não tão quente, onde ele possa deixar essa insulina, os frascos abertos em uso podem sim ficar fora da geladeira, desde que eles fiquem no máximo até 30 graus. Assim como pacientes que não têm geladeira em casa. Eu sei que hoje em dia isso é muito raro, mas ainda tem. E esse paciente pode ter insulina. Deixa num cômodo mais fresco da casa, ou seja, até 30 graus, e ele pode usar insulina. Tá? A orientação do paciente ir com isopor, com gelo, buscar a insulina é correta, porque as insulinas lacradas devem ficar sob refrigeração,
mas as insulinas em uso, tanto frasco como caneta, podem ser mantidas fora da geladeira. E lembrar também do tempo de ação, né? Até 2 meses depois de aberto, porque depois perde a validade. Bom, e o DM2, né? O DM2, além da modificação do estilo de vida, o paciente deve receber os antidiabéticos orais e ou terapia injetável. A medicina cada vez tem sido mais individualizada, então a gente vai ver. Esse paciente é um paciente obeso, é um paciente idoso, tem sinais de insulinopenia, né? Então, dependendo do paciente, a terapia vai estar uma terapia vai estar mais indicada ou outra. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. A fisiopatologia do DM2 é diferente do DM1, né? O DM1 tem uma destruição das células beta, então não tem produção de insulina. Já o DM2, olha quanta coisa acontece. Eu digo que é um complô contra o diabético. Não basta ter glicose alta, o organismo fica mantendo essa glicemia alta. Veja aqui, ó, o rim do paciente diabético. A reabsorção renal de glicose é aumentada, além de uma produção renal. O rim é produtor, tem gliconeogênese renal. Você tem uma lipólise aumentada por resistência insulínica, então mais ácidos graxos na corrente sanguínea, levando maior resistência insulínica hepática e uma gliconeogênese, então, aumentada a nível do fígado. O paciente tem um efeito incretínico reduzido, eu vou falar o que é esse efeito incretínico reduzido, mas o intestino produz substâncias que melhoram a produção de insulina pancreática e diminuem a produção de glucagon, fazendo com que a glicose fique mais baixa. O diabético tem esse efeito reduzido. Bom, o pâncreas do diabético, ele é um pâncreas alterado, ou seja, a célula beta tem uma deficiência e a célula alfa tem uma hiperprodução de glucagon, fazendo uma gliconeogênese aumentada, uma glicogenólise, mantendo a glicose alta. Além disso, disfunção dos neurotransmissores cerebrais, até aí existe resistência insulínica e captação periférica reduzida, então, a nível de músculo, de glicose, pela resistência insulínica. Então, existe terapia para tudo isso, né? A gente vai ver mais para frente. Quais são as opções farmacológicas, então, que a gente tem? Eu vou falar de tudo e vou reforçar o que a gente tem na unidade básica. A metformina é a queridinha, é a primeira a ser iniciada em todos os pacientes, salvo aqueles pacientes que tenham disfunções renais graves ou hepáticas ou cardíacas. Fora isso, todos devem ter metformina na sua prescrição. Bom, são comprimidos de 500, 850 e 1000. Na rede básica a gente tem 500 e 850. E a forma XR, que é de liberação lenta, esses comprimidos têm um revestimento que minimizam os efeitos colaterais da metformina tão reclamados, né? Essas intolerâncias do trato gastrointestinais. Flatulência, distensão abdominal, diarreia. E hoje em dia a gente tem disponível a metformina XR 500 em algumas farmácias que trabalham com o programa da farmácia popular. Então, eu acho que é importante todos saberem disso, porque muitos pacientes não usam a metformina, falam que estão usando, mas acabam não usando, pelos efeitos colaterais. Então, perguntar para o paciente se ele tem algum efeito colateral, alguma distensão, diarreia, e então prescrever essa forma XR, que a gente minimiza esses efeitos colaterais. A dose é de 1 a 2,5 gramas, sendo que 2 gramas é a dose preconizada para que a gente saiba que a dose de metformina está realmente fazendo o efeito. Então, se for um comprimido de 500, o paciente deve receber 4 comprimidos ao dia. 2 no almoço, 2 no jantar, por exemplo. Ela não causa hipoglicemia e essa informação ela é muito importante. Lembra que eu falei sobre calcular a taxa de filtração glomerular do paciente, porque em alguns casos ele não pode nem receber a metformina. Então, se essa taxa de filtração glomerular dele tiver menor que 30, a metformina é proscrita, não pode ser prescrita para esse paciente, né? Bom, e assim como 45. Se o paciente é virgem de tratamento, nunca usou metformina, se tiver menor que 45, nem inicie. Mas se o paciente está em uso e a taxa de filtração glomerular dele deu maior que 30, mas menor que 45, esse paciente deve ter a dose reduzida pela metade que ele vinha em uso, ou seja, de 500 miligramas a 1 grama
por dia, tá certo? Essa informação é muito importante a gente ter da metformina. As sulfonilureias, né? As sulfonilureias são secretagogos, elas estimulam as células beta a secretar a insulina. São medicações potentes, podem causar hipoglicemia, nós temos que ter bastante cuidado em pacientes idosos por conta disso. E o que a gente tem geralmente no posto é a glibenclamida. A gliclazida tem chegado ultimamente em alguns postos de saúde de Cuiabá e Várzea Grande. A gente prefere muito ela e tende a abandonar a glibenclamida. A glibenclamida deve ser cada vez menos prescrita. Se o paciente não tem como adquirir ou uma glimepirida ou uma gliclazida, na tua unidade básica não tem, aí é a glibenclamida que tem que ser prescrita. Mas lembrando que cada vez menos a gente tem prescrito pelos riscos cardíacos e o risco de hipoglicemia. Tem sido relatada interferência no recondicionamento cardíaco pós-isquêmico. Então, parece que ela não é mais neutra no coração. Além de não trazer benefício, ela traz malefício. E isso foi visto muito com glibenclamida. A gliclazida teve a sua segurança comprovada no estudo grande, o Advance. Então, a gliclazida deve ser prescrita com mais frequência. E agora a gente está tendo nas redes básicas, a gente tem que prescrever cada vez mais ela e abandonar a glibenclamida. As glinidas também são secretagogos de insulina, mas elas agem em menos tempo. A gente não tem nas UBSs. E elas também têm efeitos colaterais de hipoglicemia e efeito negativo no miocárdio. Então, a gente também tem prescrito cada vez menos essa classe. A carbose é uma medicação cara, ela reduz a digestão dos carboidratos, então ela diminui a hiperglicemia pós-prandial, mas ela aumenta a produção de gases, flatulência e é contraindicada em doenças inflamatórias intestinal e doença renal grave. A pioglitazona é uma medicação interessante, ela combate a resistência insulínica, então aquele DM2, a gente sabe que geralmente prepondera a resistência insulínica, então é uma medicação bem vista no DM2, mas pode promover um pouco de ganho de peso e retenção hídrica, então nós temos que ter cuidado em pacientes com insuficiência cardíaca por conta disso. Também é uma medicação cara, não tem na unidade básica, e a dose geralmente média utilizada é a de 30 miligramas por dia, uma vez por dia só. E tem alguns estudos que demonstram aumento de risco de fratura com essa medicação. E as incretinas, que eu falei um pouquinho na fisiopatologia, trata-se dos análogos do GLP-1 e os inibidores da DPP-4, vamos ver. Bom, as incretinas principais são o GLP-1 e o GIP. O GLP-1 é o peptídeo glucagon-like e o GIP, o peptídeo inibitório gástrico. Essas incretinas, elas são produzidas por células intestinais, a sua secreção são estimuladas pela passagem dos alimentos, principalmente pela glicose, ali pelas células intestinais. E o que esses peptídeos, essas incretinas vão fazer? Elas vão lá no pâncreas e estimulam a secreção de insulina e inibem a secreção de glucagon, ou seja, diminuem a glicemia do paciente. E essas ações são dependentes da glicose, ou seja, elas só são observadas em fase de hiperglicemia, na fase pós-prandial ou nos pacientes diabéticos. Então, eles não causam hipoglicemia. Bom, os análogos do GLP-1 são medicações caras, eles são aplicados via subcutânea. A gente pode ter como exemplo a Victoza, que é a liraglutida. A dose a gente vai tateando, a gente vai girando esse êmbolo aqui, vai de 0,6, 1,2 até 1,8. A dulaglutida, que é o Trulicity, que é uma vez por semana, e o lixenatida, que é uma vez por dia também. São medicações caras, o tratamento fica em torno aí de uns 400, 500 400 reais por mês, né? Eles são o quê? O GLP-1, que a gente produz, sintético, e eles agem 200 vezes mais potente do que o nosso, né? Eles vão, então, estimular o pâncreas a produzir insulina, diminuir a produção do glucagon, e eles fazem ainda saciedade hipotalâmica, o paciente não sente fome, então é muito interessante, além de fazer estase gástrica, na perda ponderal. E os inibidores da DPP-4?
Essas medicações são via oral, eles deixam o GLP-1 nativo, ou seja, aquele que a gente produz, mais tempo ativo. A DPP-4 é uma enzima que vai degradar o GLP-1. O GLP-1 ele é produzido então no intestino, aí vem essa DPP-4 inativa. E essa morte do GLP-1 é muito precoce no DM2. Se você tem uma medicação que impede essa enzima, o GLP-1 vai ficar mais ativo por mais tempo, tá certo? Então, os inibidores da DPP-4 são as gliptinas. Nós temos algumas marcas disponíveis nas farmácias, sendo que o Unesina é o mais em conta, né? Às vezes tem alguns pacientes da rede pública que conseguem comprar. Tem a forma deles associada à metformina já, como Galvus-Met, Janomet, Unesina-Met, e eles são utilizados geralmente de 1 a 2 vezes no dia. Outra classe mais recente e que tem demonstrado muito benefício cardiovascular, tem reduzido morte por todas as causas, hospitalização por insuficiência cardíaca, são os inibidores da SGLT2. A SGLT2 é um cotransportador que fica no túbulo contorcido proximal e fica reabsorvendo glicose no paciente diabético. Então, a glicose está alta e ele fica reabsorvendo glicose. Se a gente dá uma medicação que vai impedir esse cotransportador, o que vai acontecer? A glicose vai embora. E não só glicose, ele é um sódio glicose cotransportador. Então, o sódio também vai embora. Então, a pressão fica mais controlada, reduz edema dos pacientes. Então, parece que tudo isso traz muito benefício cardiovascular também. Essas medicações são as gliflosinas, empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina. São medicações caras, em torno de R$150 por mês. Tem baixo risco de hipoglicemia, favorecem perda de peso e redução da pressão arterial sistólica. Tem um problema que elas podem favorecer a infecção genital e do trato urinário, né? Mas não é muito vista essas infecções não, mas o paciente tem que ser orientado, o médico tem que estar ciente, né, de que se o paciente surgir com infecções de repetições, pode ser a medicação. E tendo em vista tanta medicação disponível, como que eu vou saber qual medicação utilizar, como que eu vou fazer? Bom, o agente antidiabético de escolha vai depender do estado geral do paciente, comorbidades presentes, se ele tem complicações do diabetes ou outras complicações, os valores das glicemias de jejum, pós-prandial e glicada, e peso e idade do paciente. Aqui tem um algoritmo da Sociedade Brasileira de Diabetes, em que separa a conduta dependendo das manifestações do nível de glicose e de glicemia. Então, pacientes com glicadas menores que 7,5%, ou seja, a glicemia geralmente menor que 200, quase não tem manifestação. O que a gente vai fazer? Modificação de estilo de vida e iniciar a metformina para esse paciente. Já, ninguém vai só fazer orientação para modificação de estilo de vida e esperar ele voltar em 3 meses para ver se foi bom. De cara, você já inicia com metformina associada às modificações de estilo de vida. E aí nós vamos reavaliar esse paciente em 1 a 3 meses e ver se as glicemias estão próximas da meta. Que metas são, né? Glicemia de jejum e pré-prandial menor que 100 e glicemias 2 horas após a refeição menor que 160. E um proporcional redução da glicada, ou seja, estava 7,5% e ele retornou com 7%. Houve uma redução legal, a gente sabe que a meta tem que ser menor que 7% para dizer que está bem tratado. E aí, então, a gente pode seguir com esse paciente apenas em monoterapia, porque ele entrou nas metas. Se ele não entrou nas metas, a gente vai ver no próximo slide, que nós vamos ter que associar uma segunda droga. Se o paciente tiver entre 7,5% e 9% de glicada, glicemias entre 200 e 300, e com manifestações moderadas, pouca poliúria, polidipsia, por exemplo, além das modificações, nós já vamos entrar com terapia dupla, ou seja, metformina sempre, a não ser que ele tenha contraindicações, como a gente falou, uma insuficiência cardíaca grave, insuficiência hepática grave ou uma insuficiência renal grave,
mais um segundo antiperglicemiante, que no próximo eu vou falar. E vamos avaliar ele também, igual a gente fez com o primeiro paciente. 1 a 3 meses depois ele retorna com novos exames e nós vamos ver se ele entrou em meta. Entrou em meta, nós vamos manter ele com essas 2 medicações, em retornos a cada 3 meses, e reavaliando se ele vai precisar ter uma terceira droga ou uma modificação, ou se pode ser mantido. Agora, aqueles pacientes com manifestações severas, perdendo muito peso, com glicemias muito elevadas, glicadas muito elevadas, geralmente esse paciente precisa, além das modificações de estilo de vida, ter um pouco de insulina no organismo, ou seja, parcial ou intensiva. A gente vai ver se a gente vai só iniciar uma insulina bedtime, por exemplo, com uma insulina NPH associada aos antidiabéticos orais, dependendo do grau de gravidade desse paciente. O paciente que está com glicemias, por exemplo, de 200, 300, 350, mas que não está com tanta perda de peso, uma glicada de 9,2, dá para a gente tentar uma terapia tripla, por exemplo, para esse paciente, 3 antidiabéticos, mais uma insulina basal à noite, e avaliar ele em um mês, ver como é que respondeu. Agora, aquele paciente que vem para você muito emagrecido, perdeu 15, 20 quilos, com muita poliúria, polidipsia, infecções genitais de repetição, complicações, pé diabético, não adianta. Esse paciente precisa ser insulinizado pleno, que a gente fala, e nós vamos falar um pouquinho agora mais para frente. Bom, então, com base da reavaliação que a gente fez nesse paciente, depois de 1 a 3 meses, a gente vai ver se a gente vai precisar colocar um segundo agente antidiabético ou um terceiro, e aí a gente vai ter todas essas medicações para serem iniciadas. É óbvio que a segunda droga que a gente tem para associar na UBS é uma sulfonilureia, ou uma glibenclamida, ou uma gliclazida, né? E essas outras todas são compradas. Mas eu costumo dizer assim, né? No mundo ideal, você teria todas essas outras medicações a serem iniciadas. Bom, é um paciente mais idoso, com risco de hipoglicemia. Então, por exemplo, o inibidor de DPP-4, uma pioglitazona é uma medicação interessante. Ou entrar com uma sulfonilureia em dose baixa. Por exemplo, a gliclazida MR de 60 miligramas, ela é sulcada, ela pode ser partida. O paciente começa com 30 miligramas só por dia. Aquele paciente mais idoso, mais obeso, que tem maior risco de ganho de peso, uma medicação que favorecesse a perda de peso para ele seria muito interessante. O problema é o custo. Então, novamente, a gente teria que iniciar uma sulfonilureia. E aí nós vamos avaliar esse paciente, novamente 1 a 3 meses, e nós vamos ver se ele entrou nas metas. A jejum está menor que 100, a pós-prandial está menor que 60, a glicada baixou para baixo de 7%, ok, nossa terapia dupla está legal. Não, então vamos associar a terceira droga. O paciente não pode comprar, então nós vamos ter que entrar com uma insulina basal. É assim que nós temos que pensar, nós não podemos deixar o paciente descompensado por medo de iniciar uma insulina basal. Né? Se o paciente não tem condições e se a clínica dele diz que a insulina tem que ser iniciada, ela precisa ser iniciada. Né? Então aqui está dizendo, né? Adicionar um terceiro agente antiperglicemiante oral ou injetável ou iniciar a insulinoterapia intensiva, dependendo do controle do paciente. Não entrou em controle, nós temos que seguir para o próximo passo. Né? Então a gente não pode ficar esperando 1 ano, 2 anos para tomar a decisão que o paciente precisa, que muitas vezes é a insulinização. E como é que eu vou fazer isso? Bom, então, como eu disse, a qualquer momento, esse paciente DM2 pode precisar de uma insulina. Então, veja aqui, pacientes com emagrecimento rápido e inexplicado, hiperglicemias graves, com cetonemia, cetonúria, uma doença renal, veja, você calculou o clearance do paciente, deu uma taxa de filtração de 20. Ele não pode receber mais metformina e nem sulfonilureia, ele vai precisar de insulina. Por isso é tão importante a gente calcular a taxa de filtração glomerular. O paciente engravidou, a mulher engravidou, não pode receber sulfonilureia. Ela pode até manter uma metformina, mas a maioria das vezes ela vai precisar de insulina, né, para manter. Infecções graves, geralmente o paciente precisa, internações por infarto, pneumonia, cirurgias, precisa de insulina.
E se a gente progrediu com os agentes orais e não está tendo compensação, nós vamos ter que entrar com a insulinoterapia da forma mais oportuna que existir. Bom, geralmente a gente inicia a insulinização no DM2 com a insulina bedtime que a gente fala, então na hora de dormir, na hora de ir para a cama, onde os antidiabéticos orais são mantidos e nós vamos associar uma insulina basal, ou seja, NPH, ou uma glargina, ou uma degludeca. Nunca insulina rápida. Então, a gente vai iniciar uma insulina de ação lenta ou intermediária, ou seja, NPH ou glargina, à noite, antes do paciente dormir. Então, 10 unidades, ou se o paciente for um pouquinho mais obeso, 0,2 unidades por quilo. Então, vamos lá, um paciente que pesa 60. Né? Eu posso iniciar com 10 unidades, mas aquele paciente que pesa mais de 80, só 10 unidades geralmente não vai controlar o paciente. Então, a gente começa com 0,2 unidades para esse paciente. E aí, o que a gente faz? A gente vai ajustando a dosagem a 2 vezes na semana, de acordo com a glicemia de jejum do paciente. Então, a gente pode pedir para o paciente fazer automonitoração com glicemia capilar em jejum, ou pedir para ele voltar em 1 semana, ou 2 no máximo, com um exame de sangue, se não der para fazer a glicemia capilar, e ver como que a glicemia de jejum ficou. Ficou interessante? Ficou legal? A gente pode manter essa insulina basal com os antidiabéticos orais e ir acompanhando ele a cada 3 meses. Não controlou? A gente pode ir ajustando cerca de 2 a 4 unidades e aumentando essa insulina basal. Mas, se a gente já está com meia unidade por quilo por dia e não está controlado, não adianta ir aumentando mais a basal. Provavelmente é porque esse paciente está precisando de uma insulina prandial para cobrir, então, as refeições. E aí vai entrar a insulina de ação rápida ou ultra rápida antes de uma principal refeição, por exemplo, antes do almoço. A gente pode iniciar 4 unidades ou 0,1 unidade por quilo. Tá certo? Então, a gente mantém aquela insulina basal, bedtime, ou se tiver meia unidade por quilo, você pode dividir em 2 aplicações, um pouco de manhã, um pouco à noite, metade da dose, a gente vai ver que geralmente a gente não faz mais 70% de manhã e 30% à noite, a gente divide. Então, vamos supor que é um paciente que já está com 30 unidades. A gente faz 15 de manhã de NPH e 15 antes de dormir, e faz 4 unidades de regular antes do almoço, por exemplo, que é a hora que ele mais come. E vai avaliando esse paciente 1 vez por semana, a cada 2 vezes, e vendo a resposta como é que está sendo. A gente pode ir aumentando um pouco, 6, 8 unidades, ou acrescentar uma segunda ou terceira dose de regular antes das refeições, né? Que a gente chama de basal bolos, e então, se necessário, insulinizar pleno, onde a gente vai suspender a sulfonilureia, por exemplo, e manter só metformina e pioglitazona, aqueles sensibilizadores da insulina, e insulinizar pleno, ou seja, NPH irregular. Então veja aqui, isso aqui eu tirei da diretriz brasileira de diabetes. Então é um exemplo aqui quando a gente está começando a insulina. O paciente está com os antidiabéticos orais e nós vamos iniciar aqui a insulina basal antes do paciente dormir. Então só NPH ou Alantos aqui antes do paciente dormir. Esse outro exemplo, ele está com a insulina basal antes de dormir e com uma insulina rápida antes do almoço, por exemplo. Nesse outro exemplo, ele manteve a basal, por exemplo, 20 unidades de NPH à noite, e ele colocou 4 unidades de regular antes do café e antes do almoço, né? Porque o paciente quase não janta. Por isso que a anamnese alimentar é importante na hora que você vai insulinizar o paciente. Tem paciente que não toma café da manhã, tem paciente que não janta. Então você vai decidir o horário melhor para colocar a tua insulina rápida. Ou seja, antes do café e antes do almoço, ou só no almoço e na janta. Esse aqui o paciente recebeu insulina NPH de manhã, antes de dormir, e a regular antes do café, almoço e janta. É um esquema que a gente utiliza bastante, em que ele vai ter, então, ao longo do dia, insulina basal no organismo dele e as insulinas rápidas para preencher a parte prandial, para não ter hiperglicemia pós-prandial. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, do paciente usando Lantus ou Degludeca, em que ele fica com uma insulina basal 24 horas e a insulina rápida antes das refeições. Bom, no DM1 a gente viu
que a gente começa com meio a 1 unidade por quilo. No DM2, isso é praticamente parecido, de meio a 1,5 unidade por quilo para começar. Vai depender do nível de hiperglicemia desse paciente, da idade. Pacientes mais idosos, a gente vai um pouquinho mais devagar. Pacientes mais obesos, geralmente precisa de maior dose de insulina, né? Então, vai depender de grau de resistência insulínica, grau de obesidade, idade, eu não coloquei aqui, mas a idade também conta bastante, e esquema que o paciente possa estar em uso. É um paciente que pôde comprar, ele está utilizando uma pioglitazona, além da metformina, são medicações que diminuem a resistência insulínica, então às vezes a dosagem não precisa ser tão alta, tá certo? Lembrando que aqui a gente suspendeu glibenclamida, glimepirida, a gente suspende quando a gente vai insulinizar plenamente o paciente. Bom, e aí a gente tenta simular o mais fisiologicamente possível a secreção da insulina no paciente. Ou seja, a gente utiliza múltiplas aplicações diárias, antes do café, almoço e jantar e antes de dormir. E eu sei que às vezes o paciente tem uma certa resistência, mas se a gente conversar e explicar sobre os riscos de hipoglicemia de madrugada e que é melhor isso, às vezes eles entendem. Mas geralmente a gente começa com 3 aplicações, antes café, almoço e jantar, e vai avaliando a necessidade ou não de mais aplicação ou de divisão da dose noturna, que eu vou falar um pouquinho para frente, tá certo? E geralmente a gente divide muito de forma semelhante a quantidade de insulina por refeição. Eu dei um exemplo aqui de um paciente usando 30 unidades de insulina basal, em que eu coloquei 10 em cada refeição e 24 de regular, e que ele comia muito bem no café, no almoço e na janta. Então, eu dividi igualitamente. Mas se o paciente não toma café da manhã, ele não vai receber regular nesse momento. Se o paciente toma só um cafezinho preto, né, geralmente ele também não recebe. Ou você faz uma dose baixa, de 4 unidades aqui, e mantém as 8 unidades aqui. É aquele paciente que não janta. Então, eu vou fazer 8, 8 e 4, o paciente que só toma um copo de leite. Então, isso vai depender muito da anamnese alimentar do paciente, mas cada vez mais a gente deixa muito dividido igualmente e lembrar de orientar o paciente a aplicar 30 minutos antes das refeições. Lembrando da cinética da insulina, a regular, ela inicia a atividade dela com 30 minutos. Então, se ele vai aplicar depois da refeição, ele pode ter hipoglicemia mais tarde. Tá certo? Então não esqueçam de na hora de colocar na prescrição antes das refeições. Às vezes a gente vê algumas prescrições após as refeições e tem que ser antes. Então, essa dose maior que antes se fazia de NPH de manhã e menor à noite, isso tem caído por terra, a gente tem deixado para trás isso, porque aquele paciente ele acabava fazendo mais hipoglicemia perto do almoço, uma hipoglicemia no meio da tarde, então tem que comer bastante nesses horários, e aí o paciente aumenta peso. Então, esse regime de 2/3 de manhã e 1/3 à noite, a gente tem deixado de lado e tem dividido o mais homogêneo possível essa dosagem. Aqui eu coloquei um exemplo, eu tirei nomes, não tem nada disso, de uma dúvida de uma colega da unidade básica. Ela estava com dificuldade para ajustar a insulina nos pacientes. Muitos pacientes da unidade estavam usando dose bastante elevada, cerca de 50 unidades por dia, só de NPH, e a metformina em dose máxima e ainda não estava com bom controle glicêmico, glicadas de 9, 10%. E as glicemias pré-prandiais sempre acima de 250. Ou seja, a gente pode pensar o quê? O paciente se alimentava de manhã e chegava já alta para o almoço, né? Não tem nenhuma insulina de ação rápida para evitar essa hiperglicemia no pós-prandial. E aí ela ficava com receio de utilizar a dose mais elevada da NPH ainda e também de colocar uma segunda dose. Ela queria algum auxílio, né? Bom, aqui eu coloquei um exemplo, né? Como proceder quando o paciente não está bem controlado com altas doses de insulina basal, que é NPH e a glargina, né? Então, na verdade, como a gente viu na progressão de insulinização do paciente, a gente entra com uma insulina rápida antes das refeições já precocemente, né? Se o paciente já está com 0,4, 0,5 unidades de NPH e não está controlado, não vá aumentando mais a insulina basal. Vamos associar uma insulina rápida antes das refeições, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Redistribuir a dose das insulinas,
entre basal e bolos pré-prandiais. Olha esse exemplo desse paciente de 56 anos, que pesa 70 quilos, e como ela disse, estava com 50 unidades de NPH, estava usando 0,71 unidades. Então, quer dizer, já passou do 0,5 que a gente falou, e não está controlado, obviamente, né? E com a metformina 3 vezes. Então, o que eu fiz? Eu só distribuí essas 50 unidades entre NPH irregular. Coloquei a NPH 10 antes do café, 10 antes do almoço e 10 antes do jantar. E coloquei 6 de regular no café, 7 no almoço e 7 no jantar. E a gente vai avaliando esse paciente após 15 dias, 20 dias, uma semana, para ver como é que as glicemias têm ficado. E a gente vai ajustando de 2 a 4 unidades, dependendo da hora que está mais hiperglicêmico, né? Ou seja, um paciente que está amanhecendo bem, nós não vamos mexer na dose da noite. Mas aquele paciente que está chegando do almoço alto, provavelmente o café da manhã dele tá bom. Então a gente pode aumentar para 8 unidades, por exemplo, aqui. Ah, mas está ficando altas as glicemias antes do café, antes do almoço, antes da janta. Então a gente está precisando de mais NPH. Vamos colocar 12 unidades. Vamos dividir 12, 12, 12. Tá certo? Então, por isso que é importante a gente disponibilizar para o paciente um papel com uma orientação dos horários que a gente quer que ele faça as glicemias, como eu dei aquele exemplo lá, jejum antes do café, antes do almoço, antes da janta. Lógico que ele não vai fazer as 6, 8 picadas no dia, né? Muito caro. Mas assim, um dia ele vem em jejum e 2 horas depois do almoço, outro dia ele vê antes do almoço e antes do jantar, para a gente ter uma noção de como que está ficando ao longo do dia, para a gente saber que hora que a gente vai aumentar um pouco mais a insulina. Ele está chegando para jantar alto. Bom, a gente tem que mexer nessa dose antes do almoço. Ah, ele está chegando aqui no almoço alto, a gente tem que mexer aqui. É assim que a gente raciocina no ajuste das insulinas. Bom, e quando existe hipoglicemia no início da madrugada e hiperglicemia de manhã, né? Tem paciente que fala assim, nossa, doutora, desse jeito eu comecei a acordar de madrugada, suando frio, tem que comer, a glicose está caindo. Como a gente viu na cinética das insulinas, a NPH ela faz um pico 6 a 8 horas depois da aplicação. Então, se esse paciente janta às 7 horas da noite, por exemplo, lá para meia-noite, 1 hora, ele vai estar tendo esse pico. Então, o que a gente faz? A gente deixa regular antes da janta e põe a NPH para ele fazer o mais tarde possível. Se ele dorme 10 horas, 10 horas, 11 horas, 11 horas, porque o pico vai estar sendo mais lá para perto das 6 da manhã, que é quando a gente tem os contrarreguladores mais elevados, ou seja, cortisol, GH, quando a glicemia está sendo produzida pelo fígado. E é a hora que o paciente vai acordar também para comer. Então, às vezes, essa hipoglicemia de madrugada, a gente consegue minimizar o risco desdobrando essa dose da noite. A gente mantém o café e o almoço junto, na mesma seringa, mas a dose da janta a gente divide. Faz a regular 30 minutos antes da janta e a NPH ao deitar. Para finalizar as conclusões, então a frequência do diabetes tem assumido, né, proporções epidêmicas na maioria dos países. As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as principais causas de óbito nos portadores de diabetes. E a prevenção primária no DM1 ainda não tem uma base racional que a gente possa aplicar à população geral. Não tem como a gente prevenir que o DM1 surja em determinado indivíduo. Mas no DM2, sim, tem como a gente prevenir, principalmente naqueles pacientes já pré-diabéticos, intervenções para ele fazer modificação de estilo de vida, perder peso, ter uma alimentação mais saudável, praticar atividade física. Vários estudos demonstram redução de até 47% da evolução para o diabetes. Então, ele deve ser estimulado a fazer todas essas modificações aqui. Além de tratar muito bem o diabetes, a gente tem que fazer intervenções para controlar a obesidade, controlar a hipertensão e principalmente a dislipidemia. Nós não podemos ter medo de estatina. O paciente diabético é quase sinônimo de ter que usar estatina, porque a gente precisa de LDL cada vez mais baixo, geralmente abaixo de 70. É uma coisa uma informação que eu queria deixar também para todo mundo sobre metas de LDL para o paciente diabético. Porque assim a gente consegue evitar ou prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares tão precocemente vistas nessa população. E medidas no combate ao tabagismo auxiliam no controle do diabetes e também na prevenção da hipertensão e doença cardiovascular.
DM1 é tratado sempre com insulina, e o DM2 pode necessitar de insulina a qualquer momento na sua evolução, né? E o início dessa terapia com insulina não deve ser postergado, né? E o bom controle metabólico do diabetes previne o surgimento e retarda a progressão de suas complicações crônicas, particularmente as microangiopáticas. Bom, as referências bibliográficas estão todas gratuitamente disponíveis na internet. E meu muito obrigada e estou aberta a perguntas.